Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. O livro de 2 Pedro, ele foi escrito entre o ano 66 e 67 depois de Cristo, um pouquinho antes de Pedro ser morto por Nero, amando de Nero. E aí, um pouquinho antes disso, ele escreve. Ele já sabia, inclusive, a gente vai ver na carta, de que ele realmente passaria pelo martírio, seria morto em razão da sua fé. O propósito é advertir quanto aos perigos dos falsos ensinamentos e a necessidade de nós crescermos espiritualmente. Então vamos começar, capítulo 1, versículos 1 e 2. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então ele começa dizendo quem ele é. O autor da carta é Simão Pedro. Ele ainda põe os dois nomes para não ficar dúvida. Aquele Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo. E ele escreve essa carta e ele deseja, olha, que a graça e a paz sejam multiplicadas. Nós precisamos da graça de Deus, da paz de Deus o tempo todo. E o desejo dele é que isso crescesse dia após dia, nas nossas vidas, na vida deles e também nas nossas vidas. Versículo 3. Conforme o seu divino poder, deu-lhe todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Então, Deus nos tem doado, uma versão diz, a outra versão diz nos tem dado, a minha diz doado, pelo seu poder, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso é muito interessante para as nossas vidas. Por quê? Deus, ele nos salva, ele nos dá os meios para viver uma vida correta diante dele aqui no mundo. Ele nos dá as condições para isso, as instruções na sua palavra, o exemplo de Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de nós. E esse Espírito vai nos ensinando, nos ajudando a lembrar. Ou seja, ele tem dado para nós todas as condições para nos conduzir na vida cristã e para nos ajudar numa vida piedosa, uma vida que segue ao Senhor, que serve ao Senhor, que ama ao Senhor. Ou seja, se nós não estamos conseguindo fazer isso, o problema está em nós, porque ele nos deu todas as condições para que a gente pudesse fazer isso. E é interessante que ele fala, nos deu pelo seu poder. O poder de Deus tem que ser manifestado e visto nas nossas vidas, pela transformação que ele produz em nós, pelo evangelho que entra em nós e transforma nossas vidas. Versículo 4. Pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. Veja que Deus tem nos dado o quê? Grandíssimas promessas. Uma versão diz, a outra versão diz, preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, nós olhamos para o que o Senhor fez por nós na cruz, e nós começamos entendendo o que Ele já disse. Deus, pelo seu poder, tem nos dado todas as condições para nos conduzir a uma vida cristã, uma vida genuína, uma vida piedosa. E Ele também tem dado a nós promessas. Não promessas vazias, mas promessas concretas. Promessas que nos ajudam no nosso dia a dia. E aí ele cita, são preciosas e muito grandes. E aí vamos passar a pensar algumas promessas dessas. Jesus disse aos seus discípulos, muitas promessas ali do capítulo 11 e 12 de João até quando ele vai até a cruz. E depois que ele ressuscita, ele fala outras. Então, por exemplo, depois que ele ressuscita, ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele falou isso para os discípulos.
Hoje ele deixa claro para nós que o Espírito Santo vem e habita em nós no momento que nós cremos. Nós estudamos isso em Efésios, capítulo 1, versos 12 até o 14. Aí ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele está comigo. Não importa o momento que você esteja, seja de alegria ou de dor, de tristeza, de sofrimento, de problemas, lembre-se, o Senhor está comigo. Ele prometeu que estaria conosco. No capítulo 14, por exemplo, ele fala que tem lugar preparado para nós no céu. Na casa de meu pai há muitos lugares. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ele promete que nós temos a vida eterna. Ele promete que a nossa pátria está nos céus. Que esse andar nesse mundo, nós somos forasteiros aqui, como escreveu na primeira carta, Pedro fala disso. Somos passageiros. Enquanto estamos nesse mundo, estamos de passagem porque aguardamos a bendita esperança. O Senhor está lá. Ele fala que Ele é o nosso pastor, que Ele cuida de nós. E se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele também promete que nós temos a redenção, a remissão. Ou como diz Efésios 1:3, ele fala assim: nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós poderíamos ficar o estudo inteiro repassando as muito preciosas e grandes bênçãos que Deus já tem nos dado. Muitas vezes ficamos chorando por coisinhas que nós não temos nesse mundo e esquecemos o quanto somos abençoados por Deus. Quantas promessas Ele já tem nos dado. Versículo 4, ele cita que ainda essas paixões, essas promessas, vai nos ajudando no dia a dia pela salvação que nos é dada, e nós vai nos livrando da corrupção das paixões que há neste mundo. Ou seja, Ele pega e nos capacita para uma vida cristã genuína, entregues ao Senhor, uma vida piedosa, e Ele tem feito promessas. E tudo isso vai nos ajudar a renunciar às paixões mundanas, os desejos deste mundo. Versículos 5 a 7. E além disto, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Veja só o que ele fala aqui, olha, à vista de tudo isso, vamos associar, seja diligente, mas associe essa diligência à sua fé genuína no Senhor. Associe isso à virtude. E junto com isso coloque o conhecimento. Com o conhecimento também coloque o domínio próprio. Porque não adianta nada você saber as coisas e não se controlar, não ser temperante, não ser uma pessoa controlada. Junto à perseverança, ou seja, não se deixe abalar pelas circunstâncias desse mundo, continue firme, mesmo em face a dificuldades e adversidades. Também junto vem a piedade, a conduta cristã, o amor ao Senhor, a vida cristã vivida, genuína. E o amor, demonstrado de uma forma onde você trata bem, seja amigo, estenda a mão e faça aquilo que Deus pede de nós. E Jesus, quando ora lá em João 17, ora pelos discípulos, ele ora que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo conheça que tu me enviastes. O fato de nós demonstrarmos amor evidencia o fato de que Deus vive em nosso meio. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar por picuinhas e não pelo amor de Deus conduzindo as nossas vidas. Então, associe à sua vida cristã todas essas virtudes descritas aqui, que são essenciais para o nosso dia a dia. Versículo 8. Se nós tivermos diligência, fé, temperança, domínio próprio, se nós tivermos perseverança, amor, nós não vamos ficar infrutíferos. Nós não vamos ficar inativos, porque essas coisas nos conduzem no andar com o Senhor. Essas coisas vão produzir frutos bons na nossa vida, vão produzir frutos bons no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso dia a dia. Então, quando eu tenho essas virtudes na minha vida, na certeza das promessas do Senhor e de que Ele já tem me dado condições de viver essa vida cristã,
Tudo isso vai fazer com que eu seja produtivo nas mãos dele. Então, tendo isso, eu não vou ser nem inativo e nem produtivo, nem frutífero. Versículo 9. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe. E esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Veja, aquele que não tem essas virtudes no seu dia a dia é cego. E quando fala assim, não consegue enxergar longe, ou não consegue enxergar, ou só vê de perto, é a ideia da miopia, né? Ele enxerga, mas está embaçado. Ele enxerga, mas não vê. Veja que há uma diferença entre aquele que tem as virtudes, entre aquele que tem a vida cristã, entre aquele que é piedoso, entre aquele que vive debaixo das promessas grandiosas e preciosas do Senhor, que ele é uma pessoa que produz fruto. E tem aquele que não tem essas virtudes, que não é uma pessoa piedosa, que não é uma pessoa que exerce amor, que não é perseverante, ele é como uma pessoa míope, a sua visão está interrompida, está limitada. E aí por quê? Aí é interessante isso, ele esquece da purificação dos seus pecados. O que ele quer dizer é o seguinte: eu que recebi o perdão dos meus pecados, Deus não espera nada menos de mim do que uma vida piedosa, do que uma vida cristã genuína, que é diligente, que tem fé, que é perseverante. Deus espera isso de todo aquele que recebeu o perdão dos pecados. Mas aquele que recebeu o perdão dos pecados, mas está vivendo errado, e não é diligente, e não tem fé, e não tem amor, e não é perseverante, ele está esquecendo-se de tudo que Deus fez por ele. Não dando valor para aquilo que Cristo ofereceu para ele. Então a nossa vida vivida para o Senhor é uma forma de gratidão, de reconhecimento, de valorizar o que Ele fez por nós. Valorizar o perdão que nos é oferecido. Quando eu vivo errado, eu estou me esquecendo de tudo que o Senhor fez por mim. Eu não estou valorizando aquilo que Ele me deu. Versos 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar vosso chamado e eleição, porque se fizerdes estas coisas, jamais caireis. Porque assim, uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala o seguinte: se você proceder assim, você não vai tropeçar nessa caminhada. Muitos acabam na sua caminhada cristã não valorizando tanto o sacrifício de Cristo, e lá na frente vão tropeçar nos seus próprios erros. Quando eu não sou diligente, lá na frente facilmente eu vou tropeçar naquilo que eu faço de errado. Quando eu não demonstro amor, eu posso ter consequências duras no meu dia a dia, na minha família e nos meus relacionamentos. Ou seja, se eu não proceder como Deus espera de mim, eu posso tropeçar nos meus próprios erros. Verso 12. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. Ele fala, então eu não vou ser negligente, eu vou falar para vocês o que vocês precisam ouvir. Eu vou estar pronto a trazer à memória aquilo que nós precisamos saber. E é interessante, quando ele diz trazer de novo à memória, é a ideia de que nós precisamos dia a dia ser relembrados das verdades do Senhor. Porque nós esquecemos muitas vezes. Muitas vezes nós esquecemos que Ele está conosco e achamos que estamos sozinhos no mundo. Muitas vezes nós esquecemos que devemos ser perseverantes e não nos deixar abalar pelas circunstâncias da vida. Então, relembrar essas verdades são importantes porque elas trazem a nós aquelas coisas que são realmente importantes para a vida cristã. Ele falou, então eu vou continuar lembrando vocês. Em outras palavras, não é que vocês não sabem, ele está falando. É que a gente, como ser humano, precisa sempre ser relembrado. É por isso que é importante a gente ler a Bíblia todo dia. Porque você está lendo e de repente vem uma coisa assim, puxa, esse verso aqui, tanto tempo que eu leio, tantas vezes que eu sei disso e eu estava esquecendo de colocar em prática. Então, sempre vamos buscar relembrar o que Deus tem para as nossas vidas. Versos 13 e 14. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Ele fala assim, olha, ele compara com o tabernáculo o seu corpo.
eu vou deixar esse corpo, eu vou deixar essa casa, eu vou deixar esse tabernáculo. O Senhor já deixou claro para mim, agora acabou, eu já fiz o que tinha que fazer. Parece aquela carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, eu sei que eu vou ser condenado. Pedro estava na mesma situação. E aí ele fala, e é por isso que eu quero lembrar vocês mais um pouco, porque eu sei que a minha partida está próxima. Então eu quero deixar essa última advertência. Eu quero dizer para vocês que vale a pena. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que continuar firmes naquilo que Deus colocou diante de nós, tendo uma consciência tranquila de que eu passei para vocês o que precisava passar. E que eu procurei agradar o meu Senhor. E que eu recebi dele todas as condições para viver uma vida piedosa nesse mundo. E eu procurei fazer isso. Pedro não foi perfeito. A Bíblia cita seus erros. Mas ele procurou fazer a vontade de Deus. Verso 15. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais essas coisas sempre em vossa lembrança. Então Pedro estava tranquilo que ele falou assim, eu vou me esforçar e vou deixar registrado, escrito, para que mesmo depois que eu morrer, vocês possam lembrar dessas verdades que são importantes para o nosso dia a dia. Hoje estamos lembrando as verdades que ele deixou escritas há quase 2000 anos atrás. Versículo 16. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade. Então, ele fala o seguinte, gente, não foi uma fábula, não é uma historinha. Eu vi com os meus olhos o que Jesus fez. Eu vi ele pessoalmente, eu vi ele aqui, eu conversei com ele. E eu vi o poder dele manifesto diante dos meus olhos. Eu sou testemunha ocular do que ele veio fazer, do que ele fez. E eu posso dizer para vocês, esse Jesus que fez maravilhas pelo seu poder enquanto veio ao mundo. Ele fez a maior de todas as maravilhas quando nos salvou. E ele continua atuando pelo seu poder na vida de cada um que crê. Versículos 17 e 18. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. Então ele cita aquela aparição que ele, Tiago e João estão com Jesus, o corpo dele se transforma e ele vê Jesus conversando com Moisés e com Elias, e aí Deus responde, esse é o meu Filho amado, em quem está o meu prazer. E Pedro fala o seguinte, eu ouvi essa voz direto do céu. Ou seja, Deus testificou. Eu vi com os meus olhos a pessoa de Jesus, eu vi com os meus olhos o poder de Jesus, eu vi com os meus olhos como ele fez para salvar-nos dos nossos pecados, e eu ouvi o Deus dos céus, o soberano do universo, dizendo, nele está o meu prazer. Versículo 19. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da manhã surja em vossos corações. Ele fala, sabe o que fica para nós à luz disso daí? É que nós devemos atender esse mesmo chamado. Ele é o Filho amado de Deus que veio para nos salvar, o seu poder é evidente, é nítido, eu via ele acontecendo, então nós fazemos bem em atender essa voz. Fazemos bem em atender ao chamado de Jesus Cristo. Fazemos bem de seguir aquilo que ele pede de nós. Porque é como uma luz que vai brilhando em um lugar escuro e ela vai brilhando mais e mais e mais e inundando os nossos corações. Que o Senhor entre em nós ao ponto de iluminar tudo dentro de nós, ao ponto de fazer toda a diferença. Ele está falando, atenda essa voz. Vamos lembrar o que ele fez por nós já? Ele tem nos dado todas as condições para a gente viver uma vida condigna, uma vida piedosa. Nós temos muitas promessas preciosas. Nós devemos juntar a isso a fé, a diligência, a perseverança. Nós devemos servir ao Senhor, porque esse Senhor é maravilhoso, é poderoso, transformou vidas e continua transformando. E nós devemos atender essa voz. Versos 20 e 21. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é dele,
particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Aí ele começa a falar, bom, esse Jesus foi prometido, mas lembrem-se que nenhuma profecia foi dada por vontade do homem. Não é de particular interpretação. Você não tem o direito de falar o que você quer à luz delas. Nós devemos entender e falar como ela realmente é. E aí ele cita, os homens de Deus, nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas Deus usou homens, usou pessoas movidas pelo Espírito para escrever o que Deus queria que nós soubéssemos. Então, a palavra é viva, a palavra é real, não cabe a nós ficar tentando mudar o que ela diz, inclusive não podemos fazer isso de jeito nenhum, porque ela não é de particular interpretação. Nós devemos entender. Esse é o recado de Deus para a minha vida. Capítulo 2, verso 1. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias condenáveis e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Veja, tomem cuidado, porque vai surgir no meio de vocês falsos mestres, pessoas dissimuladas, que vão trazer heresias destruidoras, que vão conduzir você para o engano. E é interessante que ele põe isso logo depois de ter dito, nenhuma profecia de particular elucidação ou interpretação. O que está escrito é o que Deus queria que nós soubéssemos, ele usou pessoas movidas pelo Espírito para deixar o recado dele para a gente. Então, cuidado e não vá atrás das coisas que estão dizendo por aí, das dissimulações, dos ensinamentos errados, das heresias que estão falando por aí. Tome cuidado. Você tem a palavra, siga ela e não as pessoas. Verso 2. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Então ele fala o seguinte, muitos vão seguir as suas práticas libertinas. Pode fazer tudo. Deus perdoa. Claro que ele perdoou lá na cruz, a gente sabe disso. Mas Deus tem nos dado condições de viver uma vida diferente. Mas esses falsos mestres, eles querem encher os lugares. Eles querem tirar benefícios. Então por isso eles falam o seguinte, tudo é liberado, pode fazer tudo. Sigam as suas práticas libertinas. E é por causa dessas práticas libertinas que o caminho da verdade é difamado. Porque pessoas têm vivido vidas que não é condizente com o Evangelho. Outros dizem assim, eu estudar a Bíblia para ser que nem fulano. Eu acreditar no que a Bíblia diz e olha o que os caras estão fazendo por aí. O caminho da verdade é difamado, porque as pessoas têm vivido práticas libertinas direcionadas pelas heresias ensinadas por falsos mestres. Versículo 3. E através da cobiça, eles com falsas palavras farão mercadoria de você, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não adormece. Então vão vir pessoas, falsos mestres, movidos por avareza, e vão fazer do Evangelho um comércio. Vão usar da vida de vocês para fazer comércio dela. E é só pedir dinheiro, e é só interesse financeiro. Igrejas cheias, bolsos cheios e coração vazio. E vidas vazias. Então, vamos tomar cuidado, porque esse dia já chegou. Nós estamos vendo isso estourar nas nossas vistas. Tudo pode, práticas libertinas, heresias ensinadas a rodo, e a motivação sempre financeira. Fazendo do Evangelho um comércio. E agora temos a certeza, Deus vai julgar essas pessoas. Isso não vai ficar impune. Ai daquele que cai nas mãos de Deus. Porque como que a pessoa usa da palavra, usa da fé para ganhar interesses financeiros, para querer explorar os outros, para a sua ganância pessoal. Bom, do verso 4 em diante, vai falar para a gente, do 4 até o 22, das certezas desse juízo. As provas que Deus vai realmente julgar isso. A primeira delas está no verso 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno,
e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento. Então, um exemplo, os anjos rebeldes se rebelaram contra Deus, Deus os expulsou, Deus exerceu juízo sobre eles. Você acha que Deus não vai exercer juízo sobre esses falsos mestres que induzem as pessoas ao pecado, às práticas libertinas, que vivem por interesse financeiro? É claro que Ele vai julgar. Outro exemplo, verso 5. E não culpou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, na época de Noé, o mundo foi julgado. Noé e sua família foram salvos, porque confiaram. Mas o mundo foi julgado por causa do seu pecado. Será que Deus não vai julgar esses falsos mestres, gananciosos e que ensinam heresias? Versos 6 a 8. E transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia sua alma justa ao ouvir e ver as suas obras injustas. Na época de Sodoma e Gomorra, Deus pune Sodoma e Gomorra. No verso 7, fala que aquelas pessoas tinham uma conduta libertina. E isso afligiu o coração de Ló, que era uma pessoa que conhecia a palavra, que era uma pessoa que amava a Deus e se sentia afligido de ver tantas coisas erradas. Então Deus vai e julga Sodoma e Gomorra. Será que Ele não vai julgar esses líderes religiosos que ensinam heresias, práticas libertinosas, que ensinam o erro, que vivem só pelo dinheiro? Versículo 9. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Então, à luz da história de Ló, de Noé, Deus preserva aqueles que são piedosos, aqueles que se apegam a Ele, mas o dia do juízo, para aqueles que estão vivendo errado, ensinando errado, conduzindo pessoas no caminho errado, o dia do juízo está reservado para eles. E é interessante que ele enfatiza o dia do juízo, porque algumas pessoas podiam perguntar, tá, Deus preserva o justo e castiga aquele que está fazendo os erros. Mas o Pedro ia ser executado, o Paulo foi executado, mas ele está falando aqui do dia do juízo. No dia do juízo que veio sobre a terra, Noé sobreviveu, o mundo foi destruído. No dia do juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, Ló foi salvo, mas Sodoma e Gomorra destruídos. E Deus está dizendo, deixando claro, Deus preserva o piedoso e castiga aquele que vive da forma errada. Então Deus vai castigar as pessoas que estão usando da palavra para objetivo ganancioso, para enganar as pessoas, incentivando-as ao erro, incentivando-as ao ensinamento errado, às heresias. Deus vai exercer o seu juízo. E como nós podemos viver essa vida piedosa que diz que Deus nos preserva? É só a gente lembrar que Deus já tem nos dado, capítulo 1, verso 3, todas as condições que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, Ele tem dado para nós condições para que vivamos de tal forma. Versos 12 e 13. Mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem, e hão de perecer em sua própria corrupção, e hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles por prazer a libertinagem em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos, enquanto eles festejam convosco. Então, eles festejam, mas um dia eles vão receber a sua injustiça. Um dia o Senhor vai puni-los por aquilo que estão fazendo. Talvez alguns de nós, olhando certas coisas, falam assim, mas por que Deus não faz nada? Deus está dizendo, eu vou fazer. Olha o que aconteceu com os anjos, olha o que aconteceu na época de Noé, olha o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, e eu estou dizendo para vocês, não vai ficar impune. Aquele que está brincando com a minha palavra, ensinando heresias, ensinando libertinagem e vivendo gananciosamente, fazendo do evangelho um comércio, ele vai se ver comigo. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério,
e que não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos. Então, ele fala o seguinte: tendo o coração exercitado na avareza, na cobiça, e chama, esses são malditos. A minha versão diz, a gente maldita. Ou seja, eles vão sofrer a maldição, o castigo, o juízo de Deus por causa de estarem usando o Evangelho para práticas que são contra Deus. Para práticas de avareza, de ganância, de dinheiro, de querer extorquir pessoas. 15 e 16. Os quais abandonaram o caminho reto e errantes seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Mas foi repreendido por sua iniquidade, por um jumento mudo, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Veja que ele conta, dá outro exemplo da certeza do juízo de Deus, que é Balaão. A história diz que Balaão amou o prêmio da justiça. Então eu vou resumir um pouquinho o que aconteceu com Balaão. A história dele está em Números capítulo 22 a 24. E ele era um profeta, e aí chega um rei e fala para ele o seguinte: olha, eu vou te pagar para você amaldiçoar a nação de Israel. E ele se deixa levar pelo dinheiro e decide ir. No meio do caminho, então Deus fala: você vai? Então tá bom. Pôs um anjo, e o anjo ia matá-lo, e ele não via. E a mula via. E a mula desviava, e ele ficava bravo e surrava a mula. A mula desviava, ele ficava bravo e surrava a mula. Aí Deus pega, abre a boca da mula, a mula vira para ele e fala: ô, cara, será que você não está vendo o que está acontecendo, não? E Deus usa uma mula para falar para o jumento do profeta, que se deixou levar pela sua ganância, pela sua insensatez. E a história mostra para a gente o seguinte: que aquele que é ganancioso e resolve proferir uma mensagem, uma profecia, uma pregação, com finalidades de ganhar dinheiro, vai se ver nas mãos de Deus. É insensatez fazer isso. A mula era mais esperta do que ele. E Deus usa aquilo para humilhar a arrogância dele. E para curar a insensatez de querer proferir uma profecia em troco de dinheiro, por ganância. Versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Esses são fontes sem água. O que adianta? Para que serve uma fonte sem água? Para nada. Só colocar o lixo. Só serve para aquilo que presta, né? Colocar o lixo, alguém cair lá dentro e se arrebentar. Não serve para nada. Então, esses tais são fontes sem água e o castigo deles está reservado. Versículos 18 e 19. Porque quando eles falam palavras inchadas de vaidades, iludem através das concupiscências da carne, através de muita devassidão, aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. Enquanto prometem-lhe liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, porque de quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido a... Então ele fala, eles prometem pela sua astúcia, pelas suas pregações, que querem falar à alma do povo, aquilo que o povo quer ouvir. Então eles pregam, olha, pode fazer as coisas, não tem problema, fica tranquilo. E pregam essas mensagens erradas, que é coisas que as pessoas gostam de ouvir. E eles pregando essa liberdade, eles se tornam escravos. Escravos do seu próprio pecado, da sua ganância, da sua arrogância. E Deus vai punir essas pessoas. E é interessante que do 20 ao 22, ele faz uma comparação. E aí vamos ler o 22 para ver essa comparação. Bom, vamos ler todos os versos, 20 a 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro. Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito,
e a porta foi lavada, chafurdou-se de lama. Então ele fala o seguinte: essas pessoas, elas ouviram sobre essa verdade, tiveram conhecimento sobre essa verdade, mas preferiram a ganância e a avareza, preferiram pregar mensagens que agradam o povo, preferiram induzir pessoas ao erro, ao engano. Então ele está dizendo dessa pessoa que nem um cachorro que vomita e vai lá e come o seu vômito de volta, ou uma porca que foi lavada e vai lá e se mergulha na lama. É isso que acontece quando a pessoa quer deturpar a verdade dada por Deus, onde a pessoa quer anular tudo que Deus deu de bom para simplesmente colocar diante dos outros o que eles querem ouvir, uma conduta irregular, e toda motivação é o quê? O dinheiro. Capítulo 3, versos 1 e 2. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Ele fala: olha, estou escrevendo para recordar. Recordar o quê? As palavras dos profetas, o Velho Testamento, e os mandamentos que o Senhor deu e os apóstolos escreveram e trouxeram. Ou seja, para lembrar o quê? Que a Bíblia diz. Versículos 3 e 4. Sabendo disto, primeiro, que virão, nos últimos dias, escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Então olha só a sequência. Ele termina o capítulo 1 dizendo: olha, a palavra foi dada pelo Espírito Santo, ela é a verdade. Ele passa o capítulo 2 falando das mentiras e os enganos que aqueles gananciosos estavam ensinando como falsos ensinos para agradar as pessoas, promovendo libertinagem para quê? Para encher os bolsos, fazendo do evangelho um comércio. Aí ele começa o 3 voltando para a palavra. Gente, lembre-se que a solução é nós focarmos na palavra. As palavras escritas lá no Velho Testamento, pelos profetas, as reveladas por Jesus Cristo e agora escritas pelos apóstolos. Vamos voltar para a palavra, não vá atrás desses falsos ensinadores. E lembre-se, vai ter pessoa que vai zombar, vai dizer: onde está a volta do Senhor? Onde está a vinda dele? Olha só, o mundo continua a mesma coisa, ele ainda não voltou, as pessoas morreram, ele não voltou, isso não adianta nada. E vão zombar da fé por causa disso. E aí ele vai explicar por que Jesus ainda não voltou. Porque é uma boa pergunta para ele saber, porque alguns zombam dizendo isso. Versos 5 e 6. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Por onde o mundo que estava então, sendo transbordado com água, pereceu? Então olha só, o mundo foi criado pela palavra do Senhor, mas pela mesma palavra do Senhor, o mundo foi destruído na época do dilúvio, não foi? Ou seja, a palavra, ela traz para nós o lado bom, criador, transformador, maravilhoso, mas também ela é justa. E se precisar exercer juízo, ela vai exercer. Então, o dia do Senhor vai chegar. Pensa na época de Noé. Noé constrói a arca. Mas entre os 500 anos e os 600 que veio o dilúvio, passaram-se 100 anos. E alguns podiam dizer: olha, tá vendo, Noé? Tá vendo? Já passou 10 anos. 50 anos. Ah, mas é louco, já passou 70 anos. Mas o dia chegou. Como vai chegar? Verso 8. Mas os céus e a terra que existem agora pela mesma palavra estão reservados para o fogo e até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não vê o tempo como nós vemos. O dia do juízo vai chegar, está reservado. E Deus não se apressa nisso. Porque Deus não se limita a tempo como nós nos limitamos.
Para Deus, um dia ou 1000 anos é a mesma coisa. Então vai acontecer no tempo dele, e não no tempo que eu acho que ele deve fazer. Versículo 9. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor não está retardando a sua promessa. Pelo contrário, o fato de ainda não ter cumprido essa promessa é fruto da sua longanimidade, da sua paciência, do seu amor. Por quê? Porque ele não quer que se perca, ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é esse. Se para nós parece demorado, não é, porque Deus sabe o tempo certo e Ele está dando oportunidade à raça humana. Vamos parar e pensar o seguinte: se Jesus tivesse voltado 10 anos atrás, onde estaríamos? Então o Senhor é longânimo, dando oportunidade ao ser humano para que ele se arrependa. Mas vai acontecer na hora de Deus, que Deus sabe que é a hora certa. Mas por enquanto ele está exercendo a sua longanimidade, ele está exercendo o seu amor, ele está dando oportunidades ao ser humano. Então Cristo ainda não veio, a volta não aconteceu, por quê? Por causa da longanimidade de Deus, porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja que tem uma diferença do arrebatamento, que a gente estudou no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de juízo, porque é exercendo fogo. O arrebatamento é dia de alegria. Ressuscita os mortos, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, não é isso? Agora, o dia do juízo, aí é outra coisa, uma coisa mais severa. E diz que vem como ladrão porque as pessoas não vão estar confiando, não vão estar acreditando, vão se iludir dizendo: tá há tanto tempo o mundo aí, não vai acontecer. A gente não precisa se preocupar, tem 6.000 anos. De que prometeu que Jesus ia voltar tem 2.000 anos. E aí o pessoal vai estar desapercebido e de repente vão ser pegos de surpresa, porque não deram valor para os avisos que Deus deu e não acataram o seu convite de amor que conduz ao arrependimento. Versos 11 e 12. Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversão e piedade, aguardando e aprestando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos, e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Então aqui está falando de um evento caótico, destruição. Não está falando do arrebatamento. Mas é interessante, enquanto não chega nada disso, o que nós devemos fazer? Viver em santo procedimento, uma vida piedosa. E Deus já nos deu todas as condições, capítulo 1, verso 3, para viver uma vida piedosa, esperando e desejando ardentemente o dia que o Senhor vai vir e vai executar o seu juízo. O juízo veio na época de Noé. Noé foi salvo porque creu. O juízo veio na época de Sodoma e Gomorra. Ló foi salvo porque creu. Aquele que confia e que crê, ele não teme o dia do juízo, porque Deus preserva aquele que é piedoso e traz o juízo sobre aquele que é ímpio. E aí ele cita desse juízo não somente para a terra, no sentido do ser humano, no modo geral, como aconteceu na época de Noé, mas lembra que no capítulo 2 ele também fala do juízo sobre aqueles mestres falsos que ensinam libertinagem, erro por ganância. Versículo 13. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Nós não precisamos temer porque nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Apocalipse capítulo 21. Tem a descrição desse novo céu e nova terra. E o começo do 22. Nós não estamos preocupados com o juízo, não fomos destinados ao juízo, porque nós confiamos, então nós aguardamos a bênção posterior.
Mas aquele que não crê, o juízo não tem, o juízo vem. Versículos 14 e 15. Por isso, amados, visto que aguardamos essas coisas, ser diligentes para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E considere que a longanimidade do nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Então, ele cita Paulo, inclusive. E Paulo e Pedro tiveram uma discussão lá num dos textos lá, em Gálatas fala. Então, Paulo era perfeito? Não. Pedro era perfeito? Não. Mas havia da parte deles o amor e o respeito de um para com o outro. E ele fala, Paulo escreveu várias vezes sobre essas coisas. E eu vou dizer para vocês, algumas coisas às vezes a gente nem entendia direito, porque Deus revelou para ele e nós vamos entendendo aos poucos. Mas eu quero deixar claro para vocês, nós que aguardamos novos céus e nova terra, vamos nos empenhar em sermos achados em paz, sem mancha, sem mácula, de forma irrepreensível. Por isso eu vou procurar ter um viver piedoso enquanto esse dia chega. Eu não vou me deixar levar pelos ensinos da libertinagem. Eu não vou me deixar levar pelos ensinos da ganância. Eu não vou me deixar levar pelos ensinos do que as pessoas gostam de ouvir. Eu tenho uma responsabilidade com o meu Senhor. Eu aguardo o novo céu e nova terra e eu vou procurar viver de uma forma que o dia que Ele venha me encontrar, Ele vai me encontrar de uma forma que eu estou procurando viver, do jeito que Ele pede. Verso 16. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais há algumas como, quais difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para sua própria destruição. Ele fala assim, muitos usam de alguma dificuldade para entender o texto do Paulo, para deturpar a mensagem. Mas não só a mensagem de Paulo, de todas as escrituras. Então tome cuidado com aquelas pessoas que estão deturpando o ensino da verdade. Nós seguimos a verdade, nós seguimos a palavra nos chama a uma vida onde nós temos preciosas e muito grandes bênçãos. Deus, Ele está nos dando condições de viver de uma forma adequada nesse mundo, uma vida piedosa. Nós aguardamos o novo céu e nova terra e nós confiamos na palavra, no que ela diz. E não vamos deturpar a palavra e nem seguir ninguém que deturpe a palavra. Versículo 17. Vós, portanto, amados, vistos que sabeis destas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Então, acautelai-vos, tome cuidado para não ser arrastado pelo erro, pelo ensino errado, pelos modismos, pelas pregações que atraem os ouvidos, para que você não caia da firmeza que a palavra traz. A palavra traz para nós segurança, firmeza. As coisas que esses falsos mestres falam, um dia ele está falando uma coisa, outro dia ele está falando outra, outro dia ele está falando outra, e você não tem firmeza. Porque as mensagens são por conveniência, são por ganância, são por deturpação da verdade. Então vamos ficar firmes na verdade e não ser arrastados por esses ensinos errados. Mas ele termina de modo positivo. Olha só o verso 18. Porém, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Cresça na graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça. E nós andamos e vivemos pela graça. E dia após dia a gente cresce nesse conhecimento do Senhor. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu me entrego a Ele. Quanto mais eu me entrego a Ele, mais eu desejo fazer a vontade dEle. Ou seja, vamos crescer dia após dia na verdade, na graça, firmados na palavra. Porque é nessa graça que nós encontramos as promessas grandiosas, as promessas preciosas. É nessa graça que a gente encontra a maneira de viver, as condições para viver uma vida adequada. É nessa graça que a gente encontra como viver uma vida piedosa. Então, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A Ele seja a glória, hoje e sempre. Um termômetro, se alguém está ensinando errado, é que a glória vai para a pessoa. O foco da mensagem está no eu.
ou no pregador, ou na placa, ou nas coisas que as pessoas querem ouvir. Toda mensagem, toda verdade tem que produzir glória a Deus. Que a nossa vida produza glórias ao Senhor. Que a nossa maneira de viver seja uma forma de nós estarmos dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu quero engrandecer o Teu nome, eu quero Te glorificar pela forma como eu vivo. Não porque eu sou melhor, mas por causa da Tua graça. Porque o Senhor me deu condições para que eu viva essa vida piedosa, essa vida que o Senhor espera de mim. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos